Shalom a todos. Hoje é dia 9 de agosto de 2017, aproximadamente 17 horas e 25 minutos. Queremos então prosseguir os nossos estudos relacionados ao livro de Apocalipse. Hoje então iremos estudar os capítulos 6 e 7 e iremos ver então a respeito dos 7 selos, que representam então uma introdução aos juízos que em breve serão derramados sobre a terra. Nós vimos então até o momento do capítulo 1 até o capítulo 5 e vamos continuar então agora a partir do capítulo 6, já entrando na questão então dos selos, onde o livro começa a ser aberto, os selos começam a ser retirados e os juízos e acontecimentos da grande tribulação, eles começam então a ser introdutoriamente revelados. Nós vamos ver então que esses 7 selos representam então uma visão introdutória, um resumo, um subtítulo, digamos assim, a respeito dos juízos que serão derramados durante a grande tribulação. Nós temos uma visão bastante conhecida, uma visão bastante tradicional a respeito do livro de Apocalipse. Quando se fala em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, a visão comum, a visão mais divulgada, podemos entender dessa forma, é a visão que podemos ver então nessa representação, nessa figura. Então essa visão mais popular, talvez a grande maioria das pessoas compreenda da forma que está representada nesta figura. E esta visão mais popular, ela diz o seguinte, que nós temos então 7 selos, e depois então da abertura do 7º selo nós temos 7 trombetas, e depois então do toque da 7ª trombeta nós temos as 7 taças. E essas 3 séries de 7 acontecimentos, ou seja, da abertura dos 7 selos, do toque das 7 trombetas e do derramamento das 7 taças, são acontecimentos então sequenciais, e ambos essas 3 séries de 7 seriam então juízos que seriam derramados sobre a humanidade, considerando que os selos seriam juízos. Depois teríamos então 7 trombetas que também seriam juízos e 7 taças que também seriam juízos, onde a ira então seria consumada. Essa é a visão mais comum, essa é a visão que a grande maioria das pessoas conhece e entende, e eu creio que a grande maioria realmente crê dessa forma. Só que se nós formos estudar um pouquinho mais a fundo a palavra, o livro de Apocalipse, nós vamos ver que os selos, eles não são juízos, mas eles são um resumo do que vai acontecer na grande tribulação. E então esse é o entendimento que nós temos recebido. Os 7 selos, eles representam exatamente isso, um resumo de acontecimentos e dos juízos da grande tribulação. Eles não são juízos especificamente, os 7 selos não são juízos, mas eles resumem os julgamentos, eles resumem os acontecimentos que vão ocorrer no momento em que forem tocadas as 7 trombetas e forem derramados os 7 cálices da ira. Esses sim são sequenciais. As 7 trombetas tocam e posteriormente, na consumação da ira do Eterno, são
são derramados os 7 cálices. Então os 7 selos, como está escrito aqui, não são juízos anteriores às trombetas e às taças, mas são títulos, são resumos dessas duas séries de juízos, bem como uma brevíssima descrição dos demais eventos e personagens do livro de Apocalipse, mais precisamente do início ao fim dos 7 anos da grande tribulação. Ou seja, os 7 selos eles compreendem o período que vai do início até o final dos 7 anos da grande tribulação. Então eles não são juízos, mas são esse resumo, essa breve descrição ou subtítulos desses juízos que serão derramados sobre a terra e de todos os demais acontecimentos, dos personagens, de tudo aquilo que está descrito no livro de Apocalipse e está relacionado à grande tribulação. Aqui então nós temos um infográfico onde nós tentamos montar um esquema que venha a facilitar um pouquinho o seu entendimento com relação ao que vai acontecer durante o período da grande tribulação. E essa apresentação que nós vamos tentar explicar a partir de agora é uma explicação bastante resumida do que vai ocorrer durante a grande tribulação. Algo que é muito importante falar aqui nesse momento e para que você possa compreender é a seguinte questão: muitas pessoas ficam se perguntando se nós estamos no primeiro selo, no segundo selo, no terceiro selo ou no quarto selo, afinal em que selo nós estamos. Se nós tomarmos a visão que eu estou propondo aqui nesse infográfico, de que os selos eles são realmente um resumo, uma breve descrição daquilo que vai ser revelado de uma forma mais detalhada a partir do capítulo 8 do livro de Apocalipse. Se nós entendemos dessa forma, consequentemente também nós viemos a entender de que os selos, nós não estamos em nenhum dos selos e não vamos estar em nenhum dos selos, porque cada um dos 7 selos já foi aberto, já foi rompido por Yeshua, para que Yohanan pudesse receber mais adiante o detalhamento de toda essa revelação. Então não vai acontecer nada com o rompimento destes selos. Estes selos eles já foram todos rompidos. Então a ideia de tirar, de romper esses selos é para que o profeta João ele pudesse receber então a revelação, pudesse receber então o detalhamento desses julgamentos e dos acontecimentos e dos personagens que estarão presentes durante a grande tribulação. Então esses 7 selos eles são tirados para que João possa receber esse entendimento, essa compreensão dos acontecimentos futuros. Cada um desses 7 selos então vai trazer como informação um pequeno resumo daquilo que vai ocorrer quando forem tocadas as 7 trombetas e quando forem derramadas as 7 taças da ira, assim também como vai descrever alguns personagens importantes da grande tribulação, como o Antimachia, o Anticristo, o próprio Yeshua quando vem em glória, os anjos, enfim. Esse detalhamento a gente vai ver nas próximas lições, vai ver nos próximos estudos de uma forma bem mais detalhada. Hoje nós vamos entender do que trata esses selos e qual é o resumo que ele nos mostra e que ele nos traz. Então vamos começar vendo a respeito do primeiro selo, que está no capítulo 6 do livro de Gileana, versículo 1 e versículo 2. A palavra
nos mostra o seguinte, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como de trovão, vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Esse então é o primeiro selo que é rompido no livro que foi concedido a Yohanan para que ele recebesse então essa visão. À medida que cada selo ele vai sendo rompido, ele vai ampliando um pouquinho mais a visão. É como se Yohanan então começasse e tivesse acesso a espiar um pouquinho a mais do que vai aparecer dentro desse livro. Então a visão ela vai sendo ampliada até o momento então que o último selo ele vai ser retirado. Esses versículos então que nós lemos, que tratam do primeiro selo, eles estão fazendo uma referência clara e direta ao anti-Mashiach, ou seja, ao anticristo. Existem algumas correntes que interpretam esse cavalo branco e o cavaleiro que está sobre ele como sendo o Messias, o Yeshua. Só que é algo que não faz sentido, porque se nós formos considerar que os 4 primeiros selos são 4 cavalos, e sobre esses 4 cavalos nós temos 4 cavaleiros, e nós olharmos para os outros 3, para os demais cavalos e para os demais cavaleiros, somente esse então não seria alguém que viria a trazer juízo. Então é algo que é contrário ao que está na sequência nos demais cavalos e nos demais cavaleiros. E outra questão é que a palavra também diz, a palavra afirma que aquele que Yeshua mesmo diz nas escrituras, que aquele que vem antes de mim é ladrão e salteador. Ou seja, o anti-Mashiach, o anticristo, virá antes de Yeshua para trazer uma falsa paz, uma paz aparente. Por isso que ele está sobre um cavalo branco, porque ele vem para enganar, ele vem com uma proposta de engano para enredar as nações, para enredar aqueles que não estão firmados na rocha, para que possam aceitar a sua proposta de uma paz aparente, de uma paz que não vai ser real e que vai durar por pouco tempo. Então por isso que ele vem sobre um cavalo branco, assim como Yeshua virá sobre um cavalo branco, mas ele está descrito dessa forma lá no capítulo 19 do livro de Guiliana. Mas o anti-Mashiach ele vem antes para enganar as nações e para enganar todos aqueles que são crentes, mas que são crentes apenas nominais, que não têm um relacionamento verdadeiro com o Eterno. Por isso então ele vem sobre um cavalo branco para enganar, e também vem com um arco sem flecha. E a palavra diz que ele vem para conquistar, ou seja, ele vai conquistar com as suas palavras, com o seu carisma, as nações que vão estar passando por um momento de angústia, por um momento de muitas dificuldades. As nações elas estarão e já estão passando pelo que nós podemos chamar de dores de parto. Interessante que as dores de parto elas crescem à medida em que se aproxima o momento do nascimento da criança. E isso nós podemos ver nos dias de hoje, que os sinais que mostram que a grande tribulação deve começar em breve, o anticristo deve se revelar em breve, estão aumentando cada vez mais, e esses sinais vão continuar aumentando para que surja o cenário perfeito para a revelação do anti-Mashiach.
Então ele aparentemente ele vem sobre um cavalo branco para trazer uma paz aparente, para trazer uma paz mentirosa, uma paz enganosa que vai enredar a grande maioria das pessoas e grande parte do mundo. Então, dessa forma, ele vem sem flechas, somente com um arco, propondo paz, com uma proposta de terminar com os conflitos, de terminar com os problemas existenciais da humanidade, mas com um objetivo por trás de dominar as nações. Então, o anti-Machia é revelado de uma forma resumida no desatamento do primeiro selo. E aonde que nós vamos ver esse primeiro selo? No restante do livro de Giliana, no livro de Apocalipse. No capítulo 11, versículo 7, se nós lermos, nós vamos ver que ele é a besta que sobe do abismo, ou seja, do mar. Ele é o anti-Machia que matará as duas testemunhas. Vamos ler o texto que está em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 7. Apocalipse, capítulo 11. Versículo 7. A palavra diz: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, aqui quando fala quando eles, está falando a respeito das duas testemunhas. Para você comprovar, basta você ler os versículos anteriores desse texto de Apocalipse 11. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. A besta que vem do abismo, ou seja, do mar, é o anti-Machia, e irá vencê-los e matá-los. Então, a palavra aqui, ela deixa bastante claro que aqui o anti-Machia já está tendo uma ação concreta dentro dos acontecimentos da grande tribulação. Esse é um exemplo da atuação do anti-Machia. Então, nós vamos ver em vários pontos no livro de Apocalipse esse anticristo atuando de uma forma bastante efetiva. Então, uma das suas ações será matar as duas testemunhas que estarão profetizando, estarão testemunhando em frente ao terceiro templo de Israel, que será reconstruído talvez antes ou durante o período da grande tribulação. Outra parte em que o anti-Machia é mencionado em Apocalipse capítulo 12, dos versículos 13 até o versículo 17, onde o dragão, que na verdade é Satanás, ele é representado pelo anti-Machia e pelos seus exércitos, que vão perseguir o remanescente dos filhos do Eterno. Então esse é mais um ponto onde ele vai ser mencionado. Mais um outro ponto onde ele vai ser mencionado é em praticamente todo o capítulo 13 do livro de Giliana, onde o anti-Machia, especificamente as suas características, da onde ele vem, como ele age, é descrito em detalhes. Então esse capítulo 13, ele é especificamente para falar das duas bestas do Apocalipse. Essas duas bestas, a primeira que sobe do mar é o anti-Machia, o anticristo, e a segunda besta, então, que será o falso profeta, com certeza o Papa Romano. Talvez não seja o Papa atual, mas se não for o atual, será o próximo, sem dúvida alguma, porque o sistema do falso profeta, ele tem a sua sede, o seu quartel-general, não resta dúvida quanto a isso, em Roma, no Vaticano. O sistema romano é quem domina o mundo. Mas aqui então, eu estou apenas dando um exemplo de onde o anticristo, o anti-Machia, ele é descrito. Por isso que o primeiro selo ele faz um resumo da chegada, da vinda desse anti-Machia, e depois a palavra ela vai mostrar em detalhes
quais são as suas ações, quais são as suas características dentro do livro de Giliana. É claro que para que o anti-Mashiach ele apareça, ele seja apresentado ao mundo, ele seja aceito pela grande maioria da população mundial e também até mesmo pelas próprias congregações, sejam lá quais forem, católica, as protestantes, as demais religiões, porque haverá uma religião única, mundial, que será a religião do anticristo. Para que ele seja aceito, ele vai ter que ter um cenário que vai fazer com que as pessoas desejem que surja uma pessoa no cenário mundial que venha trazer aquilo que os homens mais precisam, aparentemente, ou mais desejam, que é a paz. Hoje nós vivemos num mundo com vários conflitos em vários locais, e esses conflitos eles têm crescido. Esses conflitos eles são gerados também pelas elites, porque as elites têm como objetivo a chegada do anticristo, a chegada do anti-Mashiach. Então eles criam, na verdade, o problema para que depois eles também possam apresentar uma solução à humanidade. É claro que essa aparente solução vai beneficiar somente a eles e somente aos seus próprios interesses. Então esse é o primeiro selo. De uma forma resumida, apresenta a chegada, a vinda do anti-Mashiach, que vem montado sobre um cavalo branco, carregando nas suas mãos um arco sem flecha, representando que ele chega e conquista, ele se torna vitorioso, como diz a palavra, ele se torna um conquistador através da paz, sem usar armas. Depois, quando ele for aceito pelas nações, quando ele for adorado pela grande maioria dos homens, aí sim, depois de um certo período, ele vai mostrar quem realmente ele é. Mas quando ele chega, no momento em que ele é apresentado à humanidade, ele vai ser apresentado dessa forma, como um homem que vai trazer a paz. E ele vai se declarar como sendo o próprio Senhor. Ele vai dizer que ele é Jesus, que ele voltou, e dessa forma ele vai ser recebido pelas nações de todo o mundo, de todo o globo terrestre. Então esse é o primeiro selo do livro de Giliana, do livro de Apocalipse. Voltamos aqui para o nosso esquema. Nós vimos aqui então o primeiro selo. O segundo selo está descrito nos versículos 13 e versículo 4 do livro de Apocalipse, e está descrito da seguinte forma: quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Se nós olhamos para o tempo atual, para o momento atual, nós entendemos que não há paz, não existe paz. Então seria meio contraditório dizer que alguém agora, nesse momento, iria tirar a paz da Terra, sendo que ela não existe, ela é totalmente inexistente. Nós, há muito tempo, a humanidade não sabe, não conhece o que é viver um período com paz, onde não há conflitos, onde não há onde não há guerras. Não é à toa então que o segundo selo, que é o cavalo vermelho, ele vem depois do primeiro, que é o cavalo branco, e o cavaleiro que está montado sobre ele, que vai trazer a paz. Porque para que seja tirada a paz, para que seja tirada a Shalom da terra, é necessário que exista, que haja um momento de paz. E esse momento de paz, então, ele precisa vir. É claro que antes da vinda, da chegada do anti-Mashiach, haverão
algumas guerras que devem acontecer para que ele possa surgir nesse cenário, para que ele possa ser apresentado. Mas quando ele vem, então, ele traz a paz. Passado talvez alguns anos até do início do seu governo, ele vai então começar a mostrar, depois de ele ter alcançado o princípio dos seus objetivos, ele, com o seu poderio, com a autoridade que ele vai receber entre os homens, porque ele vai receber a autoridade do dragão, ou seja, do próprio Satanás. A partir desse momento, então, ele vai mostrar realmente quem ele é, vai mostrar realmente a sua verdadeira face. Então, após um curto período de paz, aparece então esse cavalo vermelho. E o cavaleiro, ou seja, aquele que estava montado sobre ele, recebe a autoridade para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. E foi dada a esse homem, ou seja, a esse cavaleiro, uma grande espada. Por isso, então, que esse cavalo vermelho, ele vem após o cavalo branco. Ele representa o momento, o instante após uma certa estabilização do governo do anticristo, uma certa estabilização do governo do antimachia. Então ele vai representar, esse cavalo vermelho vai representar esse momento logo após essa aparente estabilidade que na verdade ela é enganosa. Então quando esse cavalo vermelho ele é liberado nesse momento, então a paz, essa paz que não vai durar muito tempo, ela é tirada da terra e os homens começarão a se matar uns aos outros, porque não existe paz verdadeira a não ser que Yeshua seja o Senhor sobre todas as nações, e isso só vai acontecer durante o milênio. Essa palavra ela é muito fácil de compreender quando nós juntamos os demais versículos, os demais textos das Escrituras. Então, o segundo selo faz uma referência às guerras que vão acontecer durante a grande tribulação. Então, porque o governo do anticristo ele não vai ter condições, ele não vai ser capaz de manter a paz por muito tempo, porque ele vai vir com engano, e a mentira ela não subsiste, o engano ele não subsiste. Um dia ele é revelado, assim como também será revelado no próprio governo antimachia, que no início ele receberá autoridade sobre as nações e que vai governar por um pouco período com paz, mas à medida que o tempo for passando, ele vai revelar quem realmente ele é, ou seja, vai cair a sua máscara. Então esse governo ele vai estar fundamentado em promessas mentirosas e promessas impossíveis de serem cumpridas. Por isso que a paz ela não vai durar. E a palavra nos alerta e nos mostra claramente que será realmente assim. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 3, a palavra nos diz isso: pois que quando disserem a paz e segurança, ou seja, haverá um período de paz, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. As nações, os homens das nações que adorarão a besta, que adorarão o antimachia, irão se gloriar desse período de paz sem a presença de Yeshua. E quando esses homens, essas pessoas que vão aceitar o governo antimachia começarem então a se regozijar, a se gloriar e aproveitar a vida e achar que está tudo bem, haverá então repentina destruição, como diz a palavra que nós lemos. Então esse cavaleiro
O vermelho ele faz também uma referência a todos os conflitos, a todas as guerras que vão acontecer durante o período da Grande Tribulação e não serão poucas as guerras. É claro que o maior de todos os conflitos que vai acontecer durante a Grande Tribulação é o que vai acontecer no final, que é a Batalha do Armagedon. Mas haverão vários outros conflitos também localizados em algumas áreas, talvez alguns outros conflitos também a nível mundial, porque quando o anticristo ele mostrar a sua verdadeira face, não haverá mais nenhum resquício da paz mentirosa que ele prometeu e que ele não vai conseguir sustentar, ele não vai conseguir cumprir. Então lá no capítulo 16, do versículo 12 até o versículo 16, se nós formos ler, nós vamos ver que está descrito detalhadamente o que acontecerá na batalha do Armagedon. Vamos apenas ler para termos uma ideia. A explicação de todos esses textos nós vamos ver então quando nós chegarmos nesses capítulos. A palavra diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, ou Harmegido. Ou seja, aqui no capítulo 16, então, o selo, uma parte do selo que fala então das guerras, no livro de Apocalipse, ele é aberto, ele é detalhado. As trombetas e os cálices e os demais personagens descritos, então, no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 8 até o capítulo 20, eles vão detalhar, eles vão abrir a revelação daquilo que é mostrado resumidamente nos selos, e esse detalhamento nós vamos ver em estudos posteriores. Hoje, então, a gente está tentando entender o que é esse resumo, o que representa esses selos. Então, depois do segundo selo, depois do cavalo vermelho, nós vemos um outro personagem aparecendo e sendo apresentado de uma forma resumida, que está escrito no capítulo 6 do livro de Apocalipse, versículo 5 e versículo 6. A palavra diz: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 quenis ou uma medida de trigo por uma moeda, e 3 quenises ou 3 medidas de cevada por uma moeda, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, também em decorrência das guerras e dos desastres climáticos que vão acontecer durante a Grande Tribulação, esta também acabará sendo marcada por um período de grandes perdas e baixa produção de alimentos. O pouco que vai sobrar vai ser vendido por preços muito altos, por valores realmente exorbitantes. Então, o terceiro cavaleiro, ele vai trazer a fome que vai ser causada pela escassez de alimentos, ou seja, vai haver pouco alimento, até porque a população mundial ela tem crescido de uma maneira vertiginosa, então vai faltar alimentos, vai faltar comida, vai faltar também água. Então, considerando que o cavalo vermelho, o cavalo anterior, ele vai trazer guerras, conflitos, a produção de alimentos ela vai baixar muito, ela vai baixar bastante. A demanda ela vai aumentar porque a população ela vai crescendo. No entanto,
não haverá uma subida também na produção dos alimentos, muito pelo contrário, em consequência, em decorrência do que vai acontecer durante a grande tribulação. Então, esse cavaleiro que traz consigo uma balança, ele vai trazer muito sofrimento à humanidade através da fome. Antes nós lemos aqui no texto que descreve esse terceiro selo, que a palavra diz e fala aqui um quenis de trigo por uma moeda. Esse quenis, ele é correspondente então a uma medida, seja lá do que for, de trigo ou de cevada, e essa medida corresponde em torno mais ou menos de 450 gramas de alimento, ou seja, 450 gramas de trigo, que é o peso considerado como a medida que é consumida por um homem durante um dia. Aqui no local onde fala por uma moeda, em outras traduções fala um denário, esse denário ele corresponde também ao trabalho de um dia. Ou seja, a porção de trigo necessária para um homem, para que ele possa se alimentar bem, ela vai ser vendida por um preço muito alto. Ou seja, você vai ter que trabalhar um dia inteiro, por isso que fala aqui por uma moeda, que o correto seria um denário. Você vai ter que trabalhar um dia inteiro para comprar uma porção de trigo que seria necessário para a tua sobrevivência, ou então 3 porções de cevada, que é algo que te sustenta menos, que é algo que não tem os nutrientes que o trigo tem para sustentar o seu corpo. Então, ou seja, vai haver escassez de alimentos, e aquilo que existir, aquilo que houver em decorrência dessa escassez vai ser vendido por um valor muito alto. Então o terceiro cavaleiro vai trazer muito sofrimento à humanidade, vai trazer escassez de alimentos. Esses alimentos então eles vão ser muito raros, e isso tudo vai acontecer por causa das guerras e também por causa dos demais juízos da grande tribulação, como por exemplo Apocalipse capítulo 8 versículo 7 nos dá mais ou menos uma noção do que vai acontecer nesse tempo. Apocalipse capítulo 8 versículo 7. Aqui está falando da primeira trombeta e diz o seguinte: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Ou seja, a terra e boa parte dela será queimada na sua terça parte. Então vocês imaginam o que vai acontecer com a produção agrícola nesse momento, nesse instante? Ela simplesmente ela vai ser destruída. Então o que sobrar vai ser vendido realmente por um valor muito alto. O interessante é que no texto que fala a respeito do terceiro selo, a palavra diz: não danifiques o azeite e o vinho. Isso quer dizer o quê? Que o azeite e o vinho serão preservados. Quem vai ter condição de comprar azeite, de comprar vinho numa época de escassez, vão ser as pessoas que têm mais condições, que são pessoas que possuem mais recursos. E essas pessoas elas vão acabar ficando ainda mais avarentas, porque já são pessoas que estão ligadas e que buscam somente o crescimento material, buscam somente os bens, buscam somente os tesouros na terra. Então o que vai acontecer é que essas pessoas que vão se tornar totalmente indiferentes à fome da grande massa, à fome da grande população, e vão acabar consumindo ainda esses artigos de luxo,
sem se preocupar se o próximo está morrendo ao seu lado. Isso já acontece, né? Se nós olhamos hoje, nós vemos as pessoas gastando com coisas supérfluas, com luxos excessivos, gastando milhares de dólares em coisas que poderiam ser deixadas de lado para ajudar o próximo. Então essa característica, a avareza, ela também é algo que vai acabar crescendo nesse momento, porque as pessoas que têm realmente condições de consumir, seja lá o tipo de produto que for, elas vão continuar com essa condição e vão continuar deixando o próximo de lado. Então essa também vai ser mais uma característica desse terceiro selo, né, que vai trazer a fome e vai aumentar também a diferença que já existe entre as classes sociais. É algo muito triste quando o ser humano se comporta dessa maneira, né, fazendo de conta que o próximo é inferior, que é menos, quando na verdade ele deveria, já que foi beneficiado, que foi abençoado pelo Senhor com coisas materiais, ele poderia estar usando isso para abençoar o seu próximo. Mas o ser humano, ele, a cada dia que ele se afasta mais da presença de Deus, a tendência é que ele se transforme cada vez mais em um ser materialista, em um ser que só sabe olhar para si mesmo. Então isso é algo além da própria fome que vai vir devido às guerras, devido às catástrofes naturais e também sobrenaturais. Também essa atitude do ser humano, ela também vai ser algo que vai deixar esse cenário ainda mais difícil, ainda mais complicado, e vai mexer muito com o nosso sentimento. Então, se você quer passar por esse tempo, se você não quer passar fome, não quer passar necessidade, ouça o que estou falando agora. Guarde comida, guarde o seu alimento, comece a armazenar também água. Nós não sabemos quando esse tempo vai começar. Primeiro que nós vamos passar por guerras, por conflitos, para que surja essa falsa paz, para que o antimachia venha. E depois de um tempo, de um período muito curto de paz, haverão novamente guerras, e cada vez piores, cada vez maiores, consideradas, se nós formos comparar com os dias de hoje. Vai vir então também uma fome ainda maior do que aquela que existe nos dias de hoje, escassez de alimentos, escassez de recursos de uma forma geral. Então faça a sua parte, guarde o seu alimento, pense na sua família, pense nos seus filhos, na sua esposa, pense na sua casa, no sustento que você vai precisar ter para esse tempo, porque você também precisa pensar que quando a marca da besta ela for imposta, você não vai poder comprar, você não vai poder estabelecer relações comerciais, porque a partir desse momento só vai poder ter essas relações comerciais aquele que tiver a marca da besta. Então pense na sua família. Se você ama realmente a sua família, comece a investir um pouco daquilo que você ganha todo mês em alimentos e também principalmente em água. Tá? Então, porque vai ser um período de muita dificuldade, um período de muita escassez. Faça a sua parte. Talvez você possa pensar, não, o Senhor ele irá me sustentar. Se o Senhor está usando pessoas, e tem várias pessoas, vários servos do Senhor avisando através de vídeos que estão sendo postados no YouTube, que nós devemos guardar alimento. Não guardar é uma desobediência àquilo que ele está concedendo aos seus servos. Então depois, quando chegar esse tempo, se você guardar, se você obedecer, você ainda vai ser um instrumento para que possa ajudar aqueles, alguns pelo menos, que não guardaram. Agora, se você não guardar, se não fizer a sua parte, talvez você tenha que pagar um preço muito alto por causa dessa desobediência. O sofrimento que poderia ser pelo menos amenizado por um tempo, pelo menos, ele vai se tornar cada vez maior. Então não brinque com isso, porque essa fome ela vai vir sobre toda a terra. Então
faça a sua parte, guarde aquilo que é necessário para a sua família. Então, esse é o terceiro selo. O quarto selo, então, ele está descrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. A palavra diz nesse texto o seguinte: E olhei, e eis um cavalo verde, o amarelado, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o Sheol, ou o inferno, seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Então, esse é o quarto selo, esse é o quarto cavalo, o quarto cavaleiro, e ele revela algo amedrontador, algo assustador. O nome desse cavaleiro, o nome daquele que estava sentado sobre esse cavalo é Morte, e o inferno o segue. E ele terá autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Esses são os 4 juízos que o Eterno determina sobre todas as nações que pecam contra ele, contra a sua bendita palavra, contra a Torá. Então, estas mortes, todas estas mortes, elas serão consequência das ações dos cavaleiros anteriores, que também vão causar pestes e atrair as feras da terra. Os cavaleiros anteriores, principalmente o segundo, terceiro, o segundo vai trazer guerra, ou seja, a espada. O terceiro vai trazer a fome. E aí, então, além disso, juntamente, quando tem guerra, quando tem fome, automaticamente também ocorrem epidemias, ocorrem pestes. E quando começam a morrer uma grande quantidade de pessoas, multidões de pessoas, as feras, ou seja, os animais selvagens, passam a sair e se alimentar dessas pessoas que são mortas através de todas essas tragédias, dessas guerras, da fome e das epidemias. Então, esse quarto cavaleiro, que tem por nome Morte, vai trazer à Terra justamente a morte da sua quarta parte, a quarta parte de toda a criatura que habita sobre a Terra. Esse então será o juízo sobre o pecado da humanidade, e ele vai acontecer em todas as nações, porque todas as nações pecaram e estão pecando contra o Eterno, contra a sua palavra, contra a sua bendita Torá. Esse quarto cavaleiro, então, ele vai executar esse terrível juízo sobre o pecado da humanidade. E a humanidade, então, será consumida em sua quarta parte. Você imagina a tragédia que vai ser esse acontecimento. E ela vai ser consumida, então, por causa do pecado, por causa da sua iniquidade. E os 4 juízos que o Eterno determina quando uma terra peca contra ele são exatamente esses que estão descritos no quarto selo, que são a espada, ou seja, a guerra, a fome, as pestes, ou seja, as epidemias, e as feras dos animais selvagens. Então, aqui não está falando especificamente de uma nação, como muitos gostam de falar, ou seja, especificamente sobre a nação de Israel, mas quando qualquer terra, qualquer nação na face deste planeta peca deliberadamente contra o Senhor, essa nação está sujeita ao derramamento da ira do Eterno e dos seus terríveis e justos juízos. Então, se há pecado na terra onde você vive, na cidade onde você vive, esteja pronto, se prepare, porque o juízo ele vai ser derramado, o juízo vai vir. É claro que
O Eterno ele separa os justos dos injustos, não há dúvida quanto a isso, o Eterno é justo. Agora, no entanto, avalie a sua vida com Deus, avalie se você está realmente agradando a Ele, avalie se você está vivendo de acordo com a vontade dEle, avalie se você não está vivendo em pecado. Se você está vivendo em pecado, arrependa-se enquanto é tempo, arrependa-se enquanto você está sendo avisado. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, Ezequiel capítulo 14, dos versículos 13 a 21, há uma palavra muito forte que diz o seguinte: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Adonai. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, alimárias podem ser traduzidas como animais selvagens, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Adonai, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Adonai, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Adonai, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça, porque assim diz o Senhor Adonai. Quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Esses 4 juízos que estão descritos no livro de Ezequiel, no capítulo 14, que estão aqui resumidos no versículo 21, os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras, os animais selvagens e a peste, ou seja, as epidemias. Esses 4 juízos que estão descritos no livro de Ezequiel capítulo 14 são os mesmos 4 juízos que estão descritos no 4º selo, onde o cavaleiro que está montado sobre esse 4º cavalo, esse cavaleiro que se chama Morte, e que o inferno o segue, ele terá autoridade para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com fome, com a peste, com as feras da terra. Exatamente os 4 juízos que são mencionados no livro do profeta Ezequiel, que são os juízos que são derramados pelo Eterno contra toda aquela terra que peca contra ele. Se o juízo foi derramado sobre Sodoma e sobre Gomorra, tenha certeza absoluta que ele será derramado sobre todas as nações, sobre todas as cidades, e nenhuma delas escapará. O Senhor apenas fará distinção daqueles que servem a Ele e daqueles que não servem. Portanto, prepare-se para esse momento onde a justiça será executada. Acerte a sua vida com o Senhor. Abandone o pecado. Passe a viver na sua presença, contando com a sua graça e com a sua misericórdia, para que nenhum desses juízos venha tocar em você e também na tua casa e na tua família. A palavra lá no livro de Ezequiel fala que se Daniel,
Noé e Jó estivessem nessas terras, eles salvariam somente a si mesmos. Ou seja, cada um vai ter que prestar contas de si mesmo. Nós não vamos poder ajudar nem mesmo as nossas famílias. Portanto, nós temos que zelar pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Nós temos que nos consagrar ao Senhor e também orar pelas nossas famílias, orar para que nossas esposas, nossos filhos passem a buscar também a presença do Eterno, para que não venham sofrer esses julgamentos. Que Deus tenha misericórdia quando esse tempo chegar. Então esse é o quarto selo. O quinto selo fala a respeito de almas que estão debaixo do altar do Eterno. E esse texto então está relatado no livro de Apocalipse capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. A palavra ali diz o seguinte: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Elohim e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó Adonai, Kadosh, Santo, ó verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então esse é o quinto selo, as almas debaixo do altar do Eterno. Então o quinto selo, ele é um resumo de um momento um pouco anterior à ressurreição dos mortos e ao arrebatamento da Querrilá, ou seja, da congregação do Eterno. Então esse quinto selo mostra aonde se encontram as almas dos salvos em Yeshua, esperando, aguardando pelo glorioso momento da ressurreição e do recebimento do galardão. Essas almas estão lá, esperando, ansiosamente aguardando o momento em que elas irão receber o seu corpo glorificado, elas irão ressuscitar. Enquanto isso, elas esperam debaixo do altar do Eterno o momento onde essas coisas vão acontecer. Primeiro elas vão ressuscitar, aqueles que já partiram, que descansam no Senhor. A palavra fala de uma forma muito clara, por isso que a palavra diz aqui: foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo. Ou seja, elas estão lá repousando no paraíso, debaixo do altar do Eterno, aguardando a sua ressurreição. Então, se nós formos ler do livro de Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse 14, do versículo 12 até o versículo 13, a palavra diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Aleluia! Glória a Deus, glória ao Eterno Todo-Poderoso, porque Ele leva para debaixo do seu altar as almas daqueles que foram salvos, daqueles que foram remidos pelo sangue de Yeshua, para que eles aguardem o momento da ressurreição, para que eles aguardem um pouquinho mais de tempo, para que se complete o número de seus companheiros que haverão de ser mortos, como eles também foram, pelo testemunho de Yeshua, pela sua fidelidade até a morte. Que momento glorioso será quando essas almas ressuscitarem e terem então seus corpos glorificados, para que possam então estar para sempre na presença do Eterno e receberem a sua recompensa, o seu galardão, pela sua fidelidade. Então esse é o quinto selo, as almas debaixo do altar. O sexto selo, que está descrito do capítulo 6, versículo 12
até o capítulo 7, versículo 17 do livro de Apocalipse, ele fala a respeito de uma série de eventos catastróficos relacionados ao dia de Adonai, ou seja, o dia do Senhor. Ele também mostra a visão dos 144 mil selados e também dos santos glorificados na presença do Eterno, ou seja, arrebatados e glorificados na presença do Eterno ao final da grande tribulação. Então, aqui no sexto selo são descritas muitas coisas. Aqui um breve resumo desse sexto selo. Apocalipse 6, capítulo 12, a primeira parte, a parte A, fala a respeito de um grande terremoto. Quando nós temos um grande terremoto, principalmente nessa proporção que a Bíblia fala, um terremoto catastrófico, automaticamente na sequência também nós vamos ter tsunamis, ou seja, o mar invadindo e tomando as cidades. Apocalipse 6, 12, B e C, ou seja, a segunda e a terceira parte, fala que o sol se tornará negro como um saco de silício e a lua se tornará em sangue. Apocalipse 6, versículo 13 e a primeira parte, fala a respeito de uma chuva de meteoritos que será derramada sobre a terra. Apocalipse 6, versículo 14, a segunda parte, fala que os vales eles serão aplanados e os montes eles serão consumidos, ou seja, os montes eles sumirão da presença do Eterno, os montes e as ilhas sumirão da presença do Eterno, tamanha será a sua glória. Apocalipse 6, versículo 15 até o versículo 17, fala que os homens se esconderão nas cavernas das rochas por causa do medo que terão da manifestação da fúria, da ira, do dia de Adonai. Apocalipse 7, versículo 1 até o versículo 8, fala do selamento dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel. E Apocalipse 7, versículo 9 até o versículo 17, fala a respeito daqueles que venceram a grande tribulação e que foram, então, martirizados, porém ressuscitaram e foram glorificados ao final da grande tribulação, não somente deles, mas de todos os santos de toda a história humana. Vamos ver com um pouquinho mais de detalhes cada um desses eventos que estão resumidos nesse sexto selo. O primeiro, então, fala a respeito de um grande terremoto. Vamos ler o texto de Apocalipse 6:12. Apocalipse 6:12a fala o seguinte: E vi, quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. Como já falamos, então, quando acontece um grande terremoto, principalmente da forma que é descrita aqui, logo na sequência o normal é que aconteça também um devastador tsunami. Só um terremoto dessa magnitude já é suficiente para devastar as cidades. Imagine então as regiões costeiras o quanto vão sofrer ainda mais quando vier na sequência o tsunami. Esse terremoto então ele é descrito no capítulo 11, versículo 13 e também no capítulo 16, versículo 18 do mesmo livro de Apocalipse. Na sequência, na parte B e C do versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse, a palavra diz o seguinte: E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. O que eu quero frisar aqui é que nós vimos alguns sinais nos anos anteriores, que foram as luas de sangue, alguns eclipses solares, até também vai haver agora, se não me engano, já na próxima semana, nesse mesmo mês de agosto de 2017, um eclipse solar total, que vai poder ser visto principalmente nos Estados Unidos. Essas luas de sangue que passaram, esses eclipses,
solares que estão acontecendo não são esses eclipses que estão descritos aqui nos selos e nos juízos do livro de Apocalipse, mas sim, eles são sinais de que nós estamos realmente nos últimos tempos e a ponto de iniciar esse período da grande tribulação. Então, isso que eu quero deixar claro. As luas de sangue que passaram não é isso que está descrito no livro de Apocalipse, não é isso que está descrito nos profetas, mas são sinais, são prévias daquilo que vai vir e daquilo que vai acontecer. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter, porque os astros que foram criados, eles foram criados também para servir como sinais dos tempos, para que nós pudéssemos ter o entendimento também de que vivemos esse último momento. Porém, quando isso acontecer, nesse período da grande tribulação, o Sol ele vai ficar dessa forma, não vai ser somente um momento de eclipse, não vai ser somente algumas poucas horas de luas de sangue, mas eles vão ficar desta forma até talvez o final desse período da grande tribulação. Há vários outros textos que falam a respeito desse sinal, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 10. Isaías 13, versículo 10, a palavra diz: porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Também no livro de Joel, um dos textos mais conhecidos que falam a respeito disso, a palavra diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 29 fala a respeito disso. Marcos 13, versículo 24 e 25 fala a respeito disso. Atos capítulo 2, versículo 20 também fala a respeito disso. Não vamos ler todos os textos, você pode ler em casa na sua Bíblia. Apocalipse 6, 13, 14a fala a respeito de uma chuva de meteoritos. Vamos ler Apocalipse 6, versículo 13 e a primeira parte do versículo 14. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola. Ou seja, quando Yohanan teve a visão naquela época, para ele tudo que caía e que aparecia principalmente nos céus, tudo para ele com certeza era considerado como estrelas, porque não se tinha um entendimento, não se tinha um avanço da ciência como se tem nos dias de hoje, o que facilita um pouquinho a interpretação e a verdadeira compreensão das escrituras e daquilo que ele viu. Então está falando aqui, quando fala que as estrelas caíram sobre a terra, seria inimaginável você pensar que uma estrela poderia cair do céu sobre a terra, porque não tem lógica. Se uma estrela caísse, se chocasse contra a terra, não sobraria nada para contar a história, e nós sabemos que não é isso que vai acontecer, mas sim uma chuva de meteoritos que vão cair sobre a terra. Talvez até tenha sido o que aconteceu quando o juízo foi derramado sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e demais cidades vizinhas. Temos outros textos então que falam a respeito da mesma coisa, que é o capítulo 32, versículo 7. Ezequiel, capítulo 32, versículo 7. Apagando-te eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Enegrecerei as suas estrelas, ou seja, elas não vão mais ter aquela luz característica. Por quê? Porque quando essa chuva de meteoritos cair sobre a Terra, vai subir uma fumaça que vai tapar toda a nossa visão dos céus. Então, também no capítulo 8 do livro de Apocalipse, capítulo 8 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 7,
Já lemos até esse texto. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores. Toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Aqui já não são meteoritos, mas sim um meteoro que vai cair sobre o mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então todos esses eventos estão relacionados a esse subtítulo, podemos dizer assim, que está no sexto selo. A segunda parte, então, do versículo 14 do capítulo 6, fala que todos os montes e ilhas derreteram, ou seja, todos os montes e ilhas fugiram da presença do Deus Todo-Poderoso. A palavra diz algo semelhante no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 4, a palavra diz: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. A palavra nos deixa muito claro o que vai acontecer. Abacuque também, Abacuque, capítulo 3, versículo 10, a palavra diz: os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. Os montes te viram e tremeram. Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículo 20. A palavra diz: toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Também temos o texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, quando fala lá do juízo do grande trono branco, e fala lá que toda a ilha, todo monte fugiu da sua presença. Então esse é outro fato que está resumido no sexto selo. Apocalipse 6, 15 a 17, a palavra diz o seguinte: e os reis da terra, e os grandes, os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Aqui está falando, então, que as pessoas elas vão se esconder nas cavernas, nas fendas das rochas, por causa do pavor, do medo, do derramamento da ira do Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que alguns homens, principalmente homens de muitas posses, homens ricos, já estão providenciando abrigos subterrâneos em muitos locais espalhados por toda a face da terra. Nós vemos várias situações em que esses abrigos estão sendo construídos principalmente por pessoas que têm muitas posses, milionários, artistas, políticos, e essas pessoas estão se preparando porque estão vendo que as coisas não estão boas, porque por mais que você possa pensar que não, eles sabem o que está para acontecer nesse mundo. E eles sabem que aquilo que vem não é bom, eles sabem que vão vir guerras, eles sabem que o próprio juízo do Senhor ele será derramado, por isso que eles estão se preparando. Para você ver, até os ímpios estão se preparando, e muitas vezes nós, os crentes, não estamos atentos àquilo que vai acontecer. Então, temos que estar prontos para esse momento. Jó capítulo 30, versículo 6 fala sobre isso. Isaías capítulo 2, versículo 12 até o versículo 21 também fala sobre pessoas se escondendo nas fendas das rochas. Vamos só ver o que diz o texto de Isaías no capítulo 2. Vamos mais para o final. A palavra diz o seguinte, vamos ler somente o versículo 21. Teríamos um texto grande para ler, mas para encurtarmos um pouquinho nosso vídeo, vamos ler somente o versículo 21, que diz o seguinte: meter-se-ão pelas fendas das rochas,
e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Olha, meu irmão, Deus é fogo consumidor. Quando a sua ira for derramada sobre a terra, esteja em ordem com ele, porque ele é fogo consumidor. Apocalipse 7, versículo 1 até o versículo 8, fala a respeito dos 144 mil hebreus que serão selados durante a grande tribulação. Então vamos ler esse texto. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Elohim vivo, e clamou com grande voz os 4 anjos que quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Elohim. E eu vi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Asher 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Menaché 12 mil, da tribo de Shimon 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de Yosef 12 mil, da tribo de Beniamim 12 mil assinalados. Ou seja, durante o período da grande tribulação, principalmente depois da metade do período total da grande tribulação, ou seja, depois dos 3 anos e meio, porque serão 7 anos esse período, o Eterno vai assinalar 144 mil hebreus. Eles serão marcados com o selo do Eterno sobre as suas testas. A palavra fala aqui de uma forma bastante clara: até que selemos na sua fronte, ou seja, na sua testa. E o Eterno então colocará sobre esses 144 mil, 12 mil de cada uma das tribos de Israel, ou seja, 12 mil de cada uma das 12 tribos do povo hebreu, que vão totalizar então 144 mil. Esses 144 mil, então, vão ser selados pelo Eterno. Isso nos mostra claramente que ele não rejeitou a Israel, mas se lembrará do seu pacto com a nação, com esta nação, porque ele é conhecido como o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele não rejeitou o seu povo. Então nós teremos aqui 144 mil hebreus. Aqui sim, aqui está falando somente de homens hebreus que serão selados durante a grande tribulação, para que possam seguir ao Eterno e serem testemunhas do seu agir até o final desse período, até o final da grande tribulação. Continuando então, nós vamos chegar aqui até o último ponto desse sexto selo, e esse último ponto do sexto selo, que vai do capítulo 7, versículo 9 até o versículo 17, fala a respeito daqueles que vão ser arrebatados e vão ser glorificados. É um resumo, né? Porque o arrebatamento ele vai acontecer durante o toque da 7ª trombeta, como nós vamos estudar mais detalhadamente daqui para frente. Mas então, resumidamente, ele apresenta então uma visão inicial daqueles que foram glorificados, daqueles que foram arrebatados. Basta então nós lermos o texto que nós vamos comprovar isso. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o versículo 17, a palavra diz: depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos.
e clamavam com grande voz e diziam: salvação ao nosso Elohim, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes se prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Elohim, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Elohim pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Elohim e o servem de dia e de noite no seu Beit Hamikdash, ou seja, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá a sua Shekinah sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono, os apacentará, conduzirá às fontes da água da vida, e Elohim lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aleluia, glória, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aqui a palavra não deixa margem de dúvida alguma. Esses, quem são? Esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes, esbranquearam no sangue do Cordeiro. Eles vêm da grande tribulação. Depois de todos aqueles resumos dos juízos anteriores que nós vimos, a palavra deixa isso muito claro. Se nós vamos ler, por exemplo, Mateus 24, nós vimos antes a respeito de várias coisas que vão acontecer antes do arrebatamento. Por exemplo, logo depois da aflição naqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Não vimos isso há pouco? As estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, ou seja, a 7ª trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse é o arrebatamento. Depois que todos aqueles sinais anteriores se cumprem, somente aí acontece o arrebatamento. Apocalipse 19, 1-9 descreve também essa multidão. Apocalipse 24-6 também descreve essa multidão arrebatada ao final da grande tribulação, sabendo e lembrando que depois, que ainda após isso, haverá um remanescente gentil e hebreu que ainda terá uma oportunidade, que será salvo após esse momento, porque essas pessoas são as pessoas que vão formar as famílias que vão se multiplicar na terra durante o milênio. Aqueles que foram arrebatados, que foram glorificados, não se comportarão mais como homem e mulher no sentido de procriarem, no sentido de terem filhos e de formarem novas famílias. Mas esses que ficarem, que receberem essa oportunidade, é que vão ser os responsáveis por essa parte. Talvez você nunca tenha ouvido isso, você nunca tenha escutado isso, possa achar absurdo de que haja uma nova oportunidade, mas é a palavra que diz isso, não sou eu que estou afirmando, não sou eu que estou dizendo. E isso nós podemos ver, já vamos ler o texto de Joel e também vamos ler o texto de Zacarias. É claro, é evidente que essas pessoas que vão ficar e que vão receber essa oportunidade são pessoas que evidentemente não vão colocar a marca da besta, porque aquele que colocar a marca da besta não terá mais nenhuma chance, nenhuma oportunidade. E a palavra deixa claro que vão haver um grupo de pessoas, tanto de gentios como de hebreus, que vão entrar vivos no milênio, ou seja, que vão ser as pessoas que vão formar as famílias e que vão fazer com que essas famílias cresçam e a população venha aumentar novamente no milênio. Isso está claro no livro de Joel, capítulo 2, versículo 31 e 32. Vamos ler. Joel, capítulo 2, versículo 31 e 32. A palavra diz, então, o texto que nós já lemos, o versículo 31, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião
e em Jerusalém haverá livramento, livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar, ou seja, no Monte Sião, em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes, ou seja, em outras nações, aquele que o Senhor chamar. Um texto semelhante é o que está no livro de Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, que fala algo muito parecido. Capítulo 14, versículo 16, que diz o seguinte: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ou seja, nações que lutaram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Vamos ler novamente. Acontecerá que todos os que restarem, ou seja, os que sobrarem das nações, os que não forem mortos no derramamento dos juízos, na batalha do Armagedon, mas que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Eu creio que aqui, principalmente aqueles que ficarem em suas nações e que não participarem diretamente desse conflito, dessa guerra, e que com certeza não tiverem colocado a marca da besta, aqueles que estiverem com vida receberão esta oportunidade de entrarem também com vida durante o milênio. Viverão de uma forma diferente daqueles que foram arrebatados, porque aqueles que foram arrebatados, que vão ser arrebatados, não podem mais pecar. Já esses ainda, apesar do diabo estar preso durante o milênio, terão a oportunidade de pecar e podem morrer devido ao seu pecado durante o milênio. Já aqueles que foram arrebatados e glorificados serão reis e sacerdotes, como a palavra ensina. Então, esse é o último resumo do sexto selo. Para concluir, então, nós temos o último selo, que está no capítulo 8, versículo 1. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, a palavra diz o seguinte: Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Ao contrário do que a grande maioria ensina, eu entendo que esse sétimo selo, quando ele foi tirado, na verdade todos os selos foram tirados, e Yeshua tirou esse selo, deu a revelação para Yohanan, que escreveu, que registrou essa revelação para que nós pudéssemos recebê-lo. Quando esse sétimo selo ele foi tirado, ele não tem nada a ver com o início do juízo das 7 trombetas, mas sim com a abertura total, a abertura completa do livro da revelação. Quando esse sétimo selo é retirado, ele representa que esse rolo que estava selado até esse momento, ele foi então completamente aberto para que ele pudesse ser lido e para que todos os juízos, todos os acontecimentos relacionados à grande tribulação pudessem então ser revelados ao profeta Yohanan, sendo que os 7 selos são somente o resumo do capítulo 8, versículo 2, a partir do capítulo 8, versículo 2, onde vão começar o juízo das trombetas, até o capítulo 20, versículo 6 do livro de Apocalipse, onde vai mostrar a primeira ressurreição. Então, esse é o entendimento que eu recebi a respeito desses 7 selos. Eu espero que possa ter ficado claro. E é muito importante entender que esse livro, essa revelação, ela esteve selada por muito tempo, e é o que a palavra diz no livro de Daniel. Para concluirmos, vamos ler o que diz o livro de Daniel, então. Daniel, capítulo 12, versículo 8 e 9, a palavra diz o seguinte: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quando Daniel recebeu a revelação do que iria acontecer no final dos tempos, ele recebeu a informação
mas o entendimento para aquilo que irá acontecer nos últimos tempos estava fechado, estava selado. Quando Yeshua rompe o 7º selo, esse entendimento, essa revelação, ela é entregue a Yohanan. E Yohanan então escreveu o livro de revelação, o livro de Guiliana, conhecido como Apocalipse, para que nós possamos também ter acesso a essa maravilhosa e linda revelação da parte do Senhor. Que o Eterno esteja conosco e esteja nos dando entendimento de que esse livro ele foi aberto, esse rolo está aberto para que nós possamos compreender a sua palavra. Que Ele esteja conosco. Vamos agora adorar ao Senhor com esse cântico também na língua hebraica que fala que Ele é santo, santo, santo. Adore ao Senhor nesse momento. Toda honra, toda glória seja a Ele. לפניך אני אשתחווה, אדוני, נותן לך סמכות על כל ימיי, אהלל אותך לנצח כי אתה אדוני, אתה לבדך ישוע, שמחת חיי. קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה.
Que o Eterno esteja sobre tua vida, que a paz de Yeshua venha inundar teu coração e te dar o entendimento necessário para compreender a sua palavra e a sua vontade. E que você possa sentir essa paz, essa shalom que vem somente dele. Se prepare para esse momento que em breve irá começar. E peça que a misericórdia dele, que a paz dele possa estar contigo, independente do momento, da situação, da circunstância. Que ele seja a tua rocha inabalável, teu refúgio, a tua fortaleza. E que você possa, em adoração, reconhecer que ele é santo, santo, santo. Aleluia. Fica na paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.